2 de julho brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Rodou a vinheta! Canta o galo para mais um bom dia! Dê licença que eu já estou entrando. Obrigado, meu Deus! Minha Bahia, que Papai do Céu abençoe a sua casa, a sua família. Ó, chega mais, que hoje é quarta-feira, 2 de julho de 2025. Nasce o sol a 2 de julho. Brilha mais que no primeiro. É sinal de quê? Que neste dia, até o nosso sol, gente, até ele é brasileiro. Seu Aratu 24 Horas já está no ar, um programa onde o povo baiano tem vez e voz e independência também, viu? Feito pra você e por você. Deixa eu começar aqui o dia te motivando, presta atenção, tá? Às vezes, você precisa contar seus testemunhos pra você mesmo, pra lembrar aí a você do quão longe Deus te levou. Lembre-se que hoje você vive o que um dia você pediu em oração. Então é muito importante que você conte a sua história para você mesmo, para que você lembre até onde você conseguiu chegar, tá bom? Ó, chega mais, bora ver aqui como é que fica o nosso tempo ao longo desse 2 de julho de 2025. Terça-feira, hein, aqui em Salvador. E a previsão do tempo aqui, quarta-feira, aqui em Salvador, a gente já percebe aqui, ó, máxima de 28 graus e a mínima de 21 nesta quarta-feira, 2 de julho, tá bom? À noite o tempo fica firme, minha Bahia. Agora, deixa eu ir aqui para Canavieiras, porque o dia vai ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido ali durante o dia e a noite. A mínima é de 20 graus e a máxima de 25. Em Itiúba, sol com algumas nuvens e chuva passageira à noite. Muitas nuvens, mas com o tempo aí firme. A mínima é de 19 graus e a máxima é de 26. Ó, vem cá. Ei, vem cá. Já mandaste tua mensagem aqui pra gente? Hã? Mandou sua sugestão de pauta, sua denúncia, o que é que você quer ver no seu Aratu 24 Horas? Manda aí para o nosso Zap Zap, o telefone é o 719-9986-0003. Esse número que está aí na sua tela, tá? Aproveite e segue também a gente lá no Instagram, o TV Aratu, me segue também no @AlexSilvestre.tv. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no canal do YouTube aí da TV Aratu também. Então, um abraço para você que está nos acompanhando aí no nosso YouTube, o YouTube oficial da TV Aratu. Já quero, inclusive, aqui trazer algumas mensagens dos nossos telespectadores. Vamos para a primeira aqui, Dona Sônia. Aquele abraço, Dona Sônia. Um ótimo dia para a senhora. Gostei do programa, meu querido. Olha aí, Dona Sônia, então, dando um aval aqui para o Aratu 24 Horas. Na sequência, a gente tem a Dona Elizabeth Lopes. Um abraço para a senhora e para toda a família. O programa está de parabéns. Ajuda muito o povo. Esse é o nosso intuito, então, aqui no seu Aratu 24 Horas. Inclusive, volta lá para ela, tá? Volta para a mensagem anterior. Deixa eu falar com ela primeiro aqui, que ela está me assistindo. Inclusive, a gente tem uma matéria aqui, porque o nosso Aratu 24 Horas foi acionado para resolver um moído aí e a gente vai entrar no assunto. Além de Juca e sua equipe, nota 10. Vamos passar, então, para a próxima interação aqui. Luiz Maurício, meu amigo. Parabéns, querido amigo Alex. Você merece tudo de melhor e eu e minha família torcendo por você. Deus te abençoe, você já é pernambaiano. E aí eu preciso aqui falar
diretamente para a família Marques. A família Marques, gente, mandou mensagem para mim no meu Instagram, no primeiro dia que eu apareci na televisão baiana e eles me adotaram. Então, um abraço para todo mundo aí, seu Luiz, Dona Débora, Marquinhos, o Galego, Gugu, um cheiro de titio aqui, viu? Ó, a gente tem mais uma mensagem aqui de Dona Maria Cristina. Boa sorte, Alex, você é muito bom. Quem é bom é Jesus, mas obrigado aí pelo carinho, viu? Olha só, gente, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre os preparativos aí de 2 de julho. Cadê aquele clipe bonito que a gente abriu o programa hoje? Cadê? Bota aí o nosso hino belíssimo. Olha aí, são com essas imagens aí, e com o nosso hino. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Sobe o som, vai lá! Até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não. Muito bem, seu Aratu 24 horas já de volta aqui. Tá lembrado de segunda a sexta-feira. A gente tem um encontro marcado agora, aonde? Na sua TV Aratu, canal 4.1, Aratu 24 horas. É os boletins informativos, então, da Aratu. Se tornou esse programa aqui recheado de informação e prestação de serviço para você. Seja da capital, da região metropolitana e também do nosso interior. Olha só, hoje é 2 de julho. Independência da Bahia, no Brasil. As comemorações aí atraem milhares de pessoas e resgatam o sentimento de luta e resistência do povo baiano. A gente vai falar então sobre as celebrações na edição de hoje. Você está acompanhando inclusive imagens aí desse clipe belíssimo que abrimos a edição de hoje do Aratu 24 horas. Mas também, denúncia no Aratu 24 horas, tá? Bacharéis em Direito procuraram aqui a nossa produção para denunciar uma irregularidade na última edição da prova da OAB. Os candidatos estão pedindo aí a anulação de uma questão que não estava prevista no edital, ou estaria e que não foi aplicada da forma correta aí no entendimento deles. Basicamente é o seguinte: a problemática que é apresentada pela questão deveria ter uma única solução. Só que essa questão que foi colocada na prova tinha mais de uma resposta. Basicamente é isso. É o que o denunciante fala. A gente vai entender melhor. Aí é o professor que está acompanhando esses candidatos e que estão pedindo, inclusive, esse grupo está pedindo a anulação dessa prova. É denúncia no Aratu 24 horas. A gente procurou a OAB para saber o que está acontecendo ou o que aconteceu e o que vai ser feito, né? Já a gente vai trazer, então, essas respostas para o pessoal aí que procurou a nossa TV Aratu, o Aratu 24 horas. O que é? Tem sobe som pra gente, é? É o quê? É o nosso hino? Hã? Ah, tá. Então já eu faço o seguinte, já eu vou escutar o que diz o advogado, porque ao longo da edição de hoje eu vou falar do 2 de julho, viu? Vou falar do 2 de julho, mas eu quero ir aqui para um destaque das páginas policiais, tá? Policiamento, gente, ele foi reforçado em dias d'água. Criminosos, fortemente armados, invadiram literalmente a cidade, espalhando medo e tiros aí em vários bairros. Sobe o som aí. Esse grupo identificado como tropa do Mad Max, ou Mad Max, né? Cada um chama aí do jeito que quer, o camarada, que é do Comando Vermelho, buscava rivais do BDM e do PCC. Ou seja, grupos criminosos rivais. Moradores relataram, gente, inclusive as explosões e rajadas de fuzil, viu? Você imagina estar se preparando para dormir e escutar o tiroteio? Armamento aí, um arsenal literalmente. Um arsenal literalmente. A gente tem, inclusive, o momento dos disparos, né? Dos diversos disparos que foram realizados. Escola, comércio, tudo fechado. Nosso repórter Marcos Henrique esteve no local porque o policiamento
precisou, inclusive, ser reforçado. Mas, ó, eu quero, inclusive... cadê as imagens aí? Sobe o som. Cadê? Olha aí. Eu quero, inclusive, mostrar isso aí pra você. Aí. A gente vai voltar já já com esse assunto com o Marcos Henrique, tá bom? Ó, operação dupla face, tá? Lembra daquela fuga que aconteceu no interior do estado? Tá aí, ó, as imagens. Eunápolis, isso, você lembra, né? Um advogado é acusado de integrar aí uma organização criminosa responsável pela fuga de 16 internos do Conjunto Penal de Eunápolis. E ele foi preso, então, durante a Operação Dupla Face. Destaque do Aratu 24 Horas da edição de hoje. Você lembra, né, do caso, né? Você lembra, as imagens estão aí na tela, ó. Esse é o momento da fuga, gente. Esse é o momento da fuga, ó. Imagens de câmeras de segurança conseguiram, então, registrar esse momento. Mas bora falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Salve o sol a 2 de julho! Salve a minha Bahia! Hoje é 2 de julho, data que marca a independência da Bahia aqui no Brasil, gente. As comemorações atraem milhares de pessoas e resgatam o sentimento de luta e resistência do nosso povo. Mas vem cá, como é feita essa preparação aí, ou como é essa preparação para as celebrações, para essa festa tão bonita do nosso povo? É o que a gente vai ver agora na reportagem de Lorena Dias com o cinegrafista Raimundo Carvalho. Acompanhe. Esse é o segundo ano de Jennifer na fanfarra. No ensaio, a mãe estava toda orgulhosa. Eu não sabia que ela tinha esse talento, né? Mas fiquei muito feliz de descobrir aqui no colégio, a fanfarra do colégio. Ana confessa que mesmo depois de 3 anos desfilando, sempre bate aquela ansiedade. No ensaio, às vezes a gente brinca, essas coisas, mas a gente sempre foca no nosso objetivo. Eu gosto muito. Por causa é uma experiência, cada ano é uma experiência diferente. No Colégio Estadual Professora Elizabeth Chaves Veloso, no Cabula, é o professor Jorge quem orienta os alunos da fanfarra. E a turma já está afinada, pronta para o desfile do 2 de julho. Todo ano é um reinício. Nós temos alguns alunos que formam a base e estamos na luta sempre para estar formando mais e mais alunos. Mas eles vão dar show no desfile. Com certeza, com fé em Deus. Aqui no Memorial 2 de Julho, na Lapinha, acontece um dos preparativos mais importantes. A manutenção minuciosa dos carros do caboclo e da cabocla, símbolos da independência do Brasil na Bahia. Há 28 anos, é José Dirson quem comanda a restauração das peças originais. Todos os anos a gente faz uma limpeza, uma fixação de policromia, cuidamos de todos os detalhes dos ornamentos dourados, tudo isso para que esse patrimônio que é da Bahia possa ser transmitido para a posteridade com as mesmas características originais que a gente pode apreciar hoje. Além da parte cívica, a celebração do 2 de julho em Salvador também conta com uma agenda cultural, que começa no dia 28 de junho e vai até 13 de julho. A programação completa foi divulgada durante coletiva. Ela dura 10 dias, ela tem as comemorações em Pirajá, a apresentação do cortejo afro, tem a volta do caboclo dia 5, então é uma grande festa para vocês participarem, porque para mim é a festa mais bonita de Salvador. E se a festa é do povo, a população também já está se preparando para o 2 de julho. É o momento, posto, das pessoas mostrarem que nós somos independentes, nós somos de liberdade. Pois é. Ó, e você que está agora assistindo o Aratu 24 Horas, se arrumando, vai pegar o busão para participar, então, das celebrações, agora do 2 de julho, tá? Atenção, porque a Secretaria Municipal de Mobilidade preparou aí um esquema especial de transporte para os festejos do dia de hoje, tá, gente? Aqui em Salvador. Eida Mustafa está chegando agora com detalhes sobre essa operação. Vai lá, Eida.
Oi, Alex. Pois é, hoje, como é feriado de 2 de julho e por conta dos bloqueios feitos, na cidade, principalmente no centro histórico de Salvador, algumas linhas de ônibus precisaram ter o itinerário modificado. A gente tem aqui algumas dicas para o nosso telespectador que vai precisar sair de casa hoje e pegar o buzu. Por exemplo, as linhas que passam ali pela parte do cortejo, ali primeiro trecho ali da Lapinha, região da Soledade, os ônibus vão ter que acessar a Rua Lima e Silva, Rua Perovais, a Quinta dos Lázaros e então seguir o itinerário de origem a partir da Rua General Argolo. Já as linhas com destino aos bairros ali próximos também vão ter o itinerário modificado, vão passar pelo Largo dos Dois Leões, Rua Quinta dos Lázaros e até a Rua Lima e Silva, de onde retornam ao seu itinerário normal. As linhas da Baixa dos Sapateiros deverão fazer o retorno no terminal da Barroquinha, e isso de 1 da tarde até as 6 horas da tarde. Vale lembrar, Alex, que a ladeira da montanha está interditada, então os ônibus que vêm do comércio em direção ao Campo Grande e que utilizam a montanha vão seguir pela Rua da Bélgica, o Túnel Américo Simas, a Avenida Presidente Castelo Branco, Vale de Nazaré e até a Avenida Centenário na Barra. As linhas provenientes da Avenida Garibaldi devem acessar o Vale do Canela e retornar no viaduto Menininha do Gantuá e depois então seguir o destino. Vale lembrar também, Alex, que o elevador Lacerda funciona hoje, viu? E gratuitamente até às 9h30 da noite. Com imagens de Valdir Silvão, Eider Mustafa para o Aratu 24 horas. Obrigado, Eider, pelas informações. Agradeço a seu cinegrafista também. O elevador vai passar a funcionar, ou vai funcionar aí, gente, sem tarifa, né? Sem a cobrança, então, da tarifa de 7 até 9 da noite, né? Você pode utilizar esse equipamento importante aí da nossa cidade, que foi revitalizado, passou por aquela manutenção aí de 3 meses, né? E que liga a cidade baixa à cidade alta. Então, você pode, então, usufruir desse benefício aí, que a prefeitura acabou, então, liberando o elevador Lacerda. Agora, vem aqui comigo. Minha Bahia, a gente já começa o dia, esse dia tão importante, felizmente, falando de violência. Mais um tiroteio registrado no Alto da Bola, aqui na Federação, que deixou inclusive 2 pessoas feridas. As 2 pessoas que foram baleadas na localidade é um homem de 19 anos e uma mulher que estaria também ali na região. O nosso repórter, o Tássio Michel, esteve na localidade e chega agora com mais detalhes. E o Aratu 24 horas chegou aqui no Alto da Bola, localidade que está sofrendo muito por conta de guerras de facção. Como vocês podem ver, as paredes pichadas, muros com marca de bala, uma situação de muita instabilidade. Isso porque 2 pessoas ficaram feridas ontem, sendo uma delas uma senhora de 51 anos. É guerra do BDM, Alex. BDM da localidade de Manguinhos. O pessoal sai de lá, atravessa debaixo do viaduto, passa pela grade do BRT e sobe as escadas do Baratão. Quando sobe a escada do Baratão, encontra o pessoal do Comando Vermelho no Alto da Bola. Quem puxou o bonde, quem tem puxado o bonde é o traficante LS de Manguinhos. Ele puxou o bonde e atacou os moradores aqui do Alto da Bola. 2 pessoas feridas. E a pergunta que fica é a seguinte, Alex: até quando os moradores aqui do Alto da Bola vão sofrer com essas guerras entre facções? Valeu, Tássio. O suspeito de ser um dos mandantes do sequestro e da morte de Kelvin foi preso pela polícia. Identificado apenas como Beethoven, ele foi localizado com drogas durante uma abordagem. Dani Mazei é quem tem os detalhes. Acompanhe. Beethoven foi preso aí por policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar. O nome dele é André Guilherme. André Guilherme, vulgo Beethoven. Ele é frente do BDM aqui desta localidade. Beethoven, ele não é só traficante, não. Ele é homicida também aí. Ele é responsável por alguns homicídios que aconteceram em outubro do ano passado. A irmã do Kelvin, ela procurou a gente dizendo que o irmão estava desaparecido. Descobrimos que o Kelvin foi morto em Cajazeira 6. Começamos então a caçada ao corpo do Kelvin. Mostramos aí no matagal, a polícia colocou até cão farejador para poder ajudar nas buscas. O corpo estava no local que a gente foi. Só que o Beethoven, quando viu que a gente estava na área, quando foi de noite, ele desenterrou o corpo do garoto e colocou em outro lugar. E o detalhe, o corpo nunca apareceu. A família do Kelvin até hoje não conseguiu enterrar o garoto. E ontem, Beethoven foi preso em flagrante com muita droga.
droga. A apresentação dele foi feita ontem e aí o trabalho agora é investigativo para poder ele fazer com que entregue aonde foi que foi escondido esse corpo. Ele que também é suspeito de outro homicídio ainda no mês de abril desse ano. Ele vai responder por isso aí. Eu quero que, por favor, que vocês agilizem também esse caso, entendeu? Se for preciso entrar em terreno de novo para buscar o corpo do mesmo, que vocês façam isso, que coloquem cachorro para buscar. Eu só peço uma resposta porque não aguento mais. Ontem nossas guarnições, com policiamento intensificado, como nós estamos fazendo desde o primeiro momento que assumimos o comando, nós colocamos nossas guarnições na área e conseguimos fazer a prisão desse indivíduo com drogas na região de Cajazeira 6. Esse indivíduo que já possui aí a suspeita de 2 homicídios na nossa área, é um sujeito realmente periculoso e graças ao trabalho incansável de nossos guerreiros aqui, da 22º Batalhão, a gente conseguiu fazer a prisão e vai conseguir levar ele aí à justiça para ele responder pelos crimes que ele cometeu. Ele foi pego aí com mais de R$4.000, ele foi pego com 374 pinos de cocaína, com 258 porções de maconha, tudo já embalado para ser vendido, tudo aí já porcionado. Ele estava vendendo drogas quando ele foi abordado e pego em flagrante aí pelos policiais. Isso tudo ontem à noite em Cajazeira 6. Lembrando que Beethoven, ele é o frente do BDM, do bonde do maluco ali da localidade. Ele é gerente do tráfico, ele trabalha para o traficante Pulgas, né? Isso, o serviço de inteligência conseguiu levantar algumas informações sobre o Beethoven, não é isso, Tenente Coronel? Positivo. Ele está como gerente daquela localidade, né? É um alvo prioritário aqui do 22º Batalhão. Ontem conseguimos lograr êxito na prisão desse indivíduo. Graças a Deus ele não resistiu, né? Ele foi pego em flagrante e foi conduzido para a autoridade policial. O delegado lavrou o flagrante conforme a quantidade de drogas que você já revelou e ele agora vai responder por esses crimes. O danado é que a gente tem aí um crime sendo investigado pela polícia, né? Do jovem. Inclusive, a gente estava com a Taja aqui agorinha, porque a família acredita que Beethoven foi quem executou esse jovem e o corpo ainda não foi localizado, tá? E a Justiça do Brasil basicamente diz que só há um crime de homicídio aí quando se tem o corpo da vítima. E até o presente momento, o corpo não foi localizado, né? Ninguém sabe onde está Kelvin. Ninguém sabe. Até o momento, esse caso ele é investigado, inclusive, como desaparecido, o caso do menino em questão, né? Agora, como o comandante falou aí, ele é suspeito. Suspeito quer dizer o quê? Que pode ficar comprovado que ele não teve nada a ver com o crime, ou que lá na frente, de fato, a justiça, a polícia consiga provas e que incrimine ele aí em relação ao desaparecimento desse garoto. Eu quero pedir, inclusive, a sua ajuda aí, me ajudar a ajudar essa família, né? Porque se você tem informações, você pode ligar para 181 190. Às vezes, a gente até visualiza alguma coisa, uma atitude suspeita, mas por medo, né? Querer proteger a nossa própria vida, a gente não aciona a polícia. Mas a gente acabou de assistir aqui no Aratu 24 Horas uma irmã que está desesperada. Quer o irmão, seja ele estando vivo ou não. Onde está esse jovem? Só se Beethoven dizer, de fato foi eu que dei o sumiço no menino, fiz isso e isso. Ou então a polícia comprovar aí, né, que ele não tem nada a ver. Ou seja, é um mistério, literalmente, para a polícia ter que resolver. Agora, presta atenção, vem pra cá. Terror em Dias Dávila, hein? Policiamento precisou ser reforçado em diversas localidades ali da cidade após criminosos fortemente armados e espalhar, gente, medo e tiros para tudo que é lado em vários bairros da cidade. Nosso repórter Marcos Henrique foi até o município e tem informações. Antes de Marquinhos entrar, me dá aí um sobe-som, me dá aí para o pessoal de casa ver. Você que está ligando agora na tela do 4.1, obrigado pela sua audiência. Nessa quarta-feira, 2 de julho, a gente está trazendo na edição de hoje essa questão de Dias Dávila. Os moradores ainda seguem, inclusive desse feriado, com medo de alguma retaliação por parte desses traficantes. Sim, porque a polícia recebeu diversos acionamentos em relação a essa ocorrência que foi registrada na cidade. E o nosso repórter, o Marquinhos Henrique, ele esteve no local, em uma das localidades onde esse tiroteio foi registrado, um dos tiroteios, e vai trazer informações agora pra gente. Cadê Marquinhos? Põe na tela.
Alex, estamos na região metropolitana de Salvador, em Dias d'Ávila, no bairro Jacumirim, onde criminosos nas últimas horas invadiu com armas de grosso calibre, procurando rivais do Bonde do Maluco e do primeiro comando da capital, o PCC. A polícia intensifica o policiamento para tentar localizar os criminosos que estão durante todo o dia aqui, mas com a chegada da polícia militar, os criminosos correm. Mas o que sabem é o seguinte: esses criminosos estão tentando dominar essa área que pertence ao Bonde do Maluco, com a ligação com o primeiro comando da capital. Com isso, o Comando Vermelho, durante a madrugada, chegou ostentando armas, atirando e chamando o nome de Kaique e de Tatai. Esses dois nomes que falamos agora pertencem a duas facções criminosas, ao Bonde do Maluco e ao PCC. E esses dois nomes que estão sendo alvos dos criminosos nas últimas horas. Com isso, a Polícia Militar, através da 36ª Companhia, intensifica o policiamento que já é feito no dia a dia, mas quando chega a madrugada, se torna alvo dos criminosos, porque eles chegam durante becos e vielas nessas ruas e principalmente nessa área de mata, eles começam a atirar e a gritar, buscando tantos rivais e tantos chamando o nome das duas facções criminosas. A informação de colaboradores que chegou para a nossa equipe do Aratu 24 Horas é a seguinte: que esses criminosos eram daqui e agora tentam retomar o domínio do tráfico de drogas nesta região. Com isso, a sensação de medo a sensação de medo fica na comunidade. Com isso, a polícia faz o trabalho que é feito para trazer a paz para a comunidade. A polícia intensifica o policiamento, realiza abordagens de rotina, operações, incursões na mata, em becos e vielas, mas não localizou nenhum dos criminosos que estavam ostentando armas e atirando, chamando os rivais para duelar durante a madrugada. A comunidade acordou durante a madrugada com medo por conta da sensação de medo por conta da quantidade de disparos de arma de fogo. Com isso, a polícia realizou rondas durante toda a madrugada, mas nada foi encontrado, a sinal do silêncio e do medo durante a madrugada que os criminosos ficaram tocando o terror. A gente mostra ali, Luciano, a presença da Polícia Militar, que permanece no local durante toda essa terça-feira, mas durante todo o dia a dia, realizando rondas. E você que está acompanhando a nossa reportagem através do Aratu 24 Horas, pode entrar em contato com a Polícia Militar para trazer informações aonde estão esses criminosos que estão chegando durante a madrugada de bonde, atirando, gritando, colocando terror entre becos e vielas, esquinas, e a comunidade fica com medo de sair de casa. Com isso, a polícia começa entrar entre becos e vielas, começa a realizar operações, realizar essas abordagens de rotina para localizar esses criminosos, mas nada é encontrado. Com isso, a nossa equipe veio até Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador, para mostrar a situação de momento. A situação é essa: a presença da Polícia Militar, que intensifica o policiamento, e se caso encontre algum dos bandidos, tente bater de frente, o resultado você sabe, né? Terra prometida, vira missa do 7º dia, e a mãe, infelizmente, que chora pelo filho que buscou a criminalidade para buscar o caminho para a vida dele. E a polícia segue reforçando o policiamento e mostrando para a comunidade: quem manda aqui é a polícia. Pois é, viu, Marquinhos? E aí você veja o seguinte, minha Bahia. Marquinhos passou aí quase 5 minutos falando, né? E ele não conseguiu entrevista com moradores. Não é porque os moradores lá não gostam de Marquinhos, não. Pelo contrário. Quando desliga a câmera, todo mundo chega para abraçar, para dar cheiro em Marquinhos. O problema é que o pessoal tem medo. Você viu a rua lá como é que estava? Não tinha um pé de gente. Apenas policiais fortemente armados, porque o policiamento na região precisou então ser reforçado, e todo mundo trancado, literalmente. Enquanto a bandidagem está nas ruas, os moradores estão trancados, gente. E você quer saber por que dessa realidade? Eu mostro para você. Veja só o que os criminosos fizeram então na cidade de Dias d'Ávila, aqui na região metropolitana. Veja aí, ó. Imagens na tela do Aratu 24 Horas. É papo de distanciamento dos pratos. Armas em punho. Posicionamento de guerra, literalmente. A gente percebe, inclusive, que um dos criminosos utiliza uma camisa semelhante à do Exército Brasileiro. Aí você veja a ironia, inclusive, né?
com a nossa força de segurança, né? Com a Força Nacional aí, que é o Exército Brasileiro. A bandidagem comendo no centro, dominando tudo. Dominando tudo aí, ó. Sobe o som, pode subir. Deixa na pista. Aí tu sabe o que é que me deixa invocado, minha Bahia? Vem aqui pra mim, Marquinhos. Vem aqui. O que me deixa invocado é que quando um camarada desse é preso, tem determinados tipos de profissionais, porque, veja, muita gente diz assim, mas advogado vai defender bandido. Não são todos, não. O advogado, a função dele, inclusive, é garantir a justiça para o cliente, tá? Mas existem muitos que acabam se juntando, defendem tanto esse tipo de gente que você acabou de ver na tela, que acabam se juntando a eles. E eu estou falando isso porque eu já quero entrar aqui no caso do advogado acusado de integrar aí uma organização criminosa responsável pelaquela fuga lá dos 16 presos do Conjunto Penal de Eunápolis. Ele está sendo apontado aí como envolvimento, né? Envolvimento nesse atentado contra, inclusive, o diretor da unidade prisional. É porque além dessa fuga, segura aí, além dessa fuga aí, houve então um atentado ao diretor do presídio. Isso foi logo depois. Ele foi preso, esse advogado, gente, durante a operação Dupla Face. A foto dele tá na tela aí, ó. Essa prisão foi, inclusive, em Serrinha, na terça-feira. A gente tem imagens, inclusive, aí da prisão dele, não é isso? A gente tem um momento... Olha aí, ó. E esse é o momento que a polícia chega. Esse é o momento que a polícia chega e ele recebe, então, voz de prisão em Serrinha. Pode colocar em tela cheia. Abre aí, ó. Olha lá, os policiais. Isso é doutor Tiago, né? Acho que é doutor Tiago ali do DEIC, ó. Olha lá. E aí a gente percebe, então, toda a movimentação dos policiais para poder conseguir capturar esse advogado. Tá na tela, olha aí no cantinho, ó. A fuga, gente, dos detentos, para você lembrar, aconteceu em dezembro do ano passado na cidade de Eunápolis, extremo sul da Bahia. E foi filmado, inclusive, por essa câmera de segurança que está na tela, ó. Um equipamento que conseguiu registrar. Na ocasião aí, 8 homens fortemente armados invadiram o conjunto penal e atiraram contra os agentes de segurança. De acordo com a polícia, o advogado que foi preso, identificado como Heraldo Silva Souza, exercia o papel ativo na estrutura criminosa. Repare o que a polícia está dizendo. A polícia não está dizendo assim que ele foi coagido, ele foi obrigado a fazer algo. Não, o que a polícia está dizendo, o que as investigações estão apontando é que esse advogado, ele fazia parte, ele tinha envolvimento, ele estava envolvido com esses criminosos até o tutano. Inclusive, tem envolvimento direto aí na gestão de recursos financeiros oriundos do tráfico de drogas. Além também, gente, da prestação de contas e cobranças de metas semanais de arrecadação. Foram cumpridos ao todo 4 mandados de busca e apreensão, 1 pistola, 3 carregadores e munições foram então apreendidos durante essa ação. Você está acompanhando agora, ó. Nesse momento, a polícia conseguiu então prender todo esse material. E aí você veja, a gente está falando de um advogado que a polícia descobriu que tem ligação direta com essa fuga, né? E eu tenho aqui também, lembra daquele advogado que é influenciador, o João Neto? Lembra dele? Não lembra não? Rapidinho. Pronto, esse aí, ó. Talvez pela foto você, mas não sei quem é. Você não sabe não? Vou mostrar uma outra imagem aqui que você vai entender. Você vai lembrar. Repare nessa imagem para ver se você não vai lembrar do João Neto. Tá vendo aí? Tá lembrando desse caso, né? O que é apontado, o que mostra aí naquela confusão lá em Alagoas com a companheira ou a ex-companheira. Ele foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão por violência doméstica por conta desse episódio, tá? Ele publicou nas redes sociais agora uma publicidade. Ele fez uma publicidade com uma concessionária da BMW. Essa concessionária, inclusive, é de Maceió, estado de Alagoas, né? Ou melhor, cidade de Alagoas.
onde ele mora atualmente. E, Alex, por que você está entrando nesse assunto? Porque você veja, gente, o país que a gente está vivendo. A gente não tem como penalizar aqui ou cobrar de delegado. A gente não tem como cobrar aqui de juiz se a justiça do nosso país diz que o cara fez tudo isso que você está vendo na tela aí e que pode fazer, então, propaganda de concessionária. Aí eu fico pensando, o que é que pensa, na verdade, olá, redundantemente, eu fico imaginando o que é que pensa aqui um empresário dono de uma concessionária que vende carro de luxo que contrata um camarada desse. Sabe o que é que o dono da concessionária está falando? Sabe? Estou pouco me lixando para a opinião pública. É isso que ele diz. Eu quero é vender. Se o cara tem seguidor, se o cara pode elevar a minha marca, eu vou surfar, inclusive, nesse moído aí que ele está respondendo. Na minha concepção, é isso. É isso que o dono da concessionária pensa. Quer publicidade, literalmente. Essas imagens são da época. Essas imagens aí são da época, ó. No vídeo que foi divulgado pelo advogado, gente, no vídeo, ele aparece aí sendo recebido pelo gerente da loja. João Neto, inclusive, foi condenado em junho deste ano após agredir a ex-companheira. Como eu falei, tá? O crime foi enquadrado como lesão corporal qualificada. Na decisão, a justiça também definiu que o acusado deveria pagar 40 mil à vítima. Com essa publicidade que eu vou mostrar para você agora, é muito fácil ele pagar esse dinheiro à Adriana, né? Que foi, então, vítima dele aí. Eu vou mostrar, aliás, segura a publicidade aí que eu mostro já já. Já já eu mostro, porque eu tô aqui tentando entender uma história, viu? Porque bacharéis em direito procuraram o nosso programa. Enquanto a gente vê aí advogados envolvidos com crime, bacharéis que estão tentando se tornar autorização de fato aí para poder atuar como advogados, esses bacharéis procuraram o nosso programa, o Aratu 24 Horas, para denunciar uma irregularidade, uma possível irregularidade na prova da OAB. O questionamento dos candidatos é referente, gente, a uma questão específica que não deveria estar na avaliação, segundo eles. A reportagem é de Diego Macedo. Acompanhe. Pois é, Alex, no último dia 15 aí foi realizada em todo o Brasil a prova da OAB. E tem uma questão que está dando dor de cabeça em muita gente. Por isso que esse pessoal aqui procurou a ajuda do Aratu 24 Horas para tentar resolver essa situação com a banca examinadora, né? A FGV. Vou conversar aqui agora com o professor e também advogado Diego, inclusive meu xará. Professor, conta pra gente exatamente o que foi que aconteceu nesse dia 15, que questão é essa que está trazendo essa dor de cabeça. Bom, Diego, esse problema foi na prova de Direito do Trabalho especificamente. A peça prática profissional é uma situação que a banca vai dar um caso prático, como o médico vai analisar o paciente e vai dar um remédio. Então o aluno ele vai analisar o caso prático e vai dar uma solução jurídica. Então essa solução jurídica tem que ter previsão na lei e esse caso todo só pode conduzir a uma única solução jurídica. Qual foi o problema? O problema é que na hora que os alunos foram se deparar com um caso prático trazido pela banca, a banca cobrou uma solução que não tinha previsão na lei. Então a própria banca violou o edital que ela mesma fez para o certame. E a outra situação foi que, posteriormente, a banca ampliou esse gabarito, aceitando mais uma solução jurídica. Ou seja, se só pode caber uma única solução, por que a banca aceitou duas soluções? Assumindo já o próprio erro de violar o próprio edital. Então não tem uma saída que seja mais justa do que a anulação só dessa peça prático-profissional e a distribuição dos pontos para esses alunos que fizeram a prova. Então, essa questão aí, que realmente está trazendo dor de cabeça, não teria como esses candidatos acertarem, né? Já que o edital não estava cobrando. O que é que a FGV diz em relação a isso? A FGV já trouxe algum tipo de posicionamento? Bom, o posicionamento que trouxe até agora da FGV foi de ampliação do gabarito, aceitando uma outra petição, uma outra solução. Só que analisando, aí falando tecnicamente, analisando esse caso prático, são possíveis pelo menos 4 soluções jurídicas para esse caso e a banca aceitou 2 apenas, né? Ou ela anula essa peça e aí distribui os pontos para todo mundo, ou ela vai ter que aceitar todas as soluções possíveis para o caso. Mas aceitar somente 2, sem aceitar as demais ou não anular a peça, é a pior solução possível.
E é bom lembrar que essa prova aconteceu em todo o Brasil. Então, além desses candidatos que estão aqui, outros candidatos também estão reivindicando esse direito, né? Sim, com certeza. São milhares mesmo, incontáveis examinandos que fizeram essa prova em todo o Brasil. Estão tendo manifestações em todo o Brasil, no Conselho Federal da OAB, nos conselhos seccionais. Então, está tendo uma pressão muito grande para que a banca FGV, que é a responsável pelo certame, possa, de fato, anular essa peça prática profissional. E vocês procuraram aqui, né, as mídias, o Aratu 24 horas para dar apoio à causa de vocês. Sim, precisamos do apoio de toda a imprensa e o Aratu, a TV Aratu e o Aratu 24 horas são realmente muito importantes. Nesse momento, são um importante veículo de imprensa e de mídia que pode ajudar a gente nesse momento. E trazer toda essa visibilidade para a causa de vocês. Não, com certeza. Essa visibilidade, embora, como eu falei, já está tendo uma manifestação em todo o Brasil, aqui na Bahia, trazendo com o Aratu, é muito importante o apoio de vocês, sim. Ok, Diego. Muito obrigado por suas informações. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo, para o Aratu 24 horas. Grande Didi. Ó, gente, a gente procurou a OAB Bahia, que em nota disse que vem acompanhando o atendimento às manifestações sobre a segunda fase do 40º Exame de Ordem Unificado, realizado, então, é o 43º, não é isso? Que foi realizado aí no dia 15 de junho, em especial a controvérsia, acerca da peça prática de direito do trabalho, que exigiu a elaboração aí de exceção de pré-exclusividade. A OAB Bahia ressalta que a elaboração, a aplicação e a correção do exame de ordem unificado são de responsabilidade à função Getúlio Vargas e que a OAB Nacional, por meio da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e da Comissão Nacional do Exame de Ordem Unificado, de novo, já publicou os esclarecimentos necessários da banca examinadora da FGV. Eu não entendi foi nada nessa nota, viu? Ampliando aí as respostas possíveis na referida questão que um gabarito alternativo será divulgado em breve. O que eu estou entendendo é que a OAB está dizendo aqui que tudo está sendo investigado, né, de forma administrativamente. Administrativamente está sendo investigado aí esse caso. Eu vou continuar acompanhando isso, tá, OAB? Quero, inclusive, trazer uma resposta para esses bacharéis aí. Não, me dá imagens aí dos bacharéis. Pronto. Tá vendo esses aí? Estudaram, estão tentando exercer a profissão. Esses aí não tem nada que conste contra. Agora, deixa eu te mostrar esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Bota João aí. Cadê João Neto? Bota ele aí. Cadê João Neto, rapaz? João Neto, ele aí. Esse aí você conhece, não? Agora, repare a publicidade que ele fez. Repare aí. Olha aí a imagem que eu prometi. Ele desce de um carrão. Eu tenho, inclusive, tem um amigo que é comentarista esportivo, tem um carro desse aí. O carro é caríssimo. Ele anda pela avenida aqui, pela Avenida Oceânica, que é esse carro de manhã cedo. O carro é caríssimo. E aí eu estava refletindo sobre o seguinte, estava falando com você aqui, o que passa na cabeça do dono da concessionária para chamar o camarada que responde, então, por agressão doméstica, para fazer essa publicidade. Aí eu abri aqui, ó, o Instagram dele. Abri aqui. Gente, mais de 1 milhão de seguidores. O camarada tem mais de 1 milhão de seguidores. Esse vídeo que você está vendo na tela, bota lá isso. Esse vídeo tem mais tem quase 3 mil curtidas. Você está entendendo o porquê o dono da concessionária não quer nem saber o que ele fez? Porque o produto do dono da concessionária vai chegar ao público do advogado, porque é mais de 1 milhão de pessoas. Você está vendo como é que esse país funciona? Aí depois um camarada desse quer cobrar de político. Hã? Cobrar o quê, meu senhor? O senhor tem como cobrar alguma coisa? Ó, deixa eu mudar de assunto aqui, deixa eu seguir com o Aratu 24 horas. Esse recado é para você, concurseiro de plantão, tá? Tava falando, inclusive, da OAB agora. Para quem pretende, inclusive, começar os estudos, gente. Estão abertas
para a segunda edição aí, as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos. Ao todo, serão disponibilizadas 3.652 vagas. Das vagas previstas, gente, 2.480 são para preenchimento imediato, sendo 1.972 destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. As outras são para cadastro reserva, com possibilidade de convocação após a homologação do concurso. As inscrições devem ser feitas no site da banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas, que a gente acabou de falar aqui, até o dia 20 de julho. O CNU é seleção unificada para ingresso no Serviço Público Federal, reunindo diversos órgãos e entidades em um único processo seletivo. Então, faz lá a tua inscrição também, tá bom? Vamos desejar sorte aqui para você, eu e toda a equipe do Aratu 24 horas, tá certo? Ó, vamos seguir com o baile aqui? Literalmente, minha diretora, vamos? As novas ferramentas bancárias e facilidades eletrônicas, inclusive em transferências de valores pelo Pix, perdão, a voz embargou agora, e também sobre pagamentos de contas, tornam o dia a dia aí mais prático, né não? Mas, por outro lado, o avanço dessa tecnologia, gente, gerou aí desemprego e também fechamento de agências e postos. Em 5 anos, 134 agências bancárias encerraram as atividades em diferentes municípios aqui do estado, de acordo com dados do Banco Central. Na palma da mão, tudo ficou mais fácil e rápido. Pagar as contas, receber dinheiro e fazer outras transferências bancárias. Os serviços presenciais estão sendo substituídos pela praticidade dos aplicativos no celular. Há muito tempo não vou numa agência bancária, faço tudo pelo celular. E para a agência pegar a fila, complicado. Mas nem tudo são flores. A onda de fechamento de agências bancárias na Bahia preocupa os consumidores que não têm acesso às novas tecnologias ou não se sentem seguros ao realizar operações online. Dona Aldair, por exemplo, tem 73 anos e todo mês faz questão de ir ao banco para sacar o dinheiro da aposentadoria. E todo mês também eu faço meus pagamentos através do caixa eletrônico. Eu vou na agência. Nós não viemos passear, viemos aqui na agência para sacar o dinheiro. E tudo isso vai dificultar. Na Bahia, 199 cidades não contam com agências ou postos bancários. Entre 2020 e maio deste ano, 134 bancos encerraram suas atividades em diferentes municípios aqui do estado, de acordo com informações do Banco Central. Dados do Sindicato dos Bancários mostram uma realidade assustadora. Os bancos também estão demitindo funcionários. Entre janeiro de 2020 e junho deste ano, 1.651 bancários foram desligados de seus postos de trabalho. Tem colegas que estão recorrendo à justiça, buscando reintegrações. Nós temos uma parcela de adoecido na categoria que chega a 40%. Quase 40% tomam um remédio controlado para suportar a pressão diária. Na prática, essas mudanças buscam reduzir custos e investir nos serviços digitais. Com isso, fechando a agência, demitindo pais e mães de família e precarizando o trabalho. Eu mesmo tem um bom tempo aí que eu não pego em dinheiro físico, né? Na cédula. Ô, gente, quero agradecer a sua audiência, você que está chegando agora aqui no canal 4.1. Hoje é uma data muito importante para nós baianos, né? Eu vou falar assim, tá? Porque eu já sou pernambaiano. Cadê o hino? Cadê o hino da nossa Bahia? Bota aí, ô Cabeleira, bota o hino da nossa Bahia aí para tocar. Olha aí, nasce o sol a 2 de julho, uma data tão importante dos nossos heróis, heroínas, que lutaram literalmente pela independência do nosso Brasil. E essa data que é marcada, né, gente, pelas celebrações aqui no Recôncavo Baiano especificamente e também na nossa capital baiana. Imagens belíssimas aí, cabocla, Maria Quitéria, nossa bandeira belíssima. E é isso, tá, minha Bahia? Aqui é terra de povo valente, povo guerreiro, que fez e faz a diferença, então, para essa nação, tá bom? Vem aqui comigo.
6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra um grupo suspeito de extração ilegal de ouro na cidade de Santa Luz, no interior do estado. A ação é desdobramento aí da operação Insistência, que foi realizada no dia 19 de dezembro de 2023, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um conjunto de garimpos localizados em uma fazenda no povoado aí de Serra Branca, além do endereço também residencial do atual proprietário da área. Nesta nova fase, os mandados foram cumpridos em imóveis residenciais de investigados pela polícia, além de empresas vinculadas em uma propriedade rural onde foi instalada uma nova planta para a extração de ouro. A partir essa extração seria feita de rejeitos de minério oriundos do garimpo ilegal em Serra Branca. Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa, posse e também artefato explosivo, porque esse material tem que ser usado aí na exploração, né? Também podem responder por extração ilegal de recursos minerais e uso de armazenamento irregular de substância tóxica, que coloca inclusive aí em risco a vida humana e toda a nossa fauna. Então a polícia colocou quente aí em cima desse esquema e o Aratu 24 Horas vai continuar então acompanhando, tá? Ó, cadê a imagem? Cadê a imagem do hotel? A gente tem a imagem do hotel? Isso aconteceu em Cajazeiras. Reparem. Ele subiu, ele jogou uma bomba, ó. Pode tirar o GC. Pode tirar o GC. Ó lá. Você viu? Ó a fumaça aí, ó. De novo, ó. Ó. Pronto. Isso assustou todos os hóspedes, então, desse hotel em Cajazeiras. E a gente pediu para que Diego Macedo fosse até o local para entender melhor essa história. É o que você vai acompanhar agora na reportagem do nosso querido Diego Macedo. Na tela. Olha aí só, você tá lá no Bem Bom, no Rally Roller, do nada... Pei! Aquele tiro do nada que todo mundo saiu correndo, viu? Mas eu vou mostrar aqui como é que foi a situação. O hotel é esse aqui, que fica logo na entrada de Cajazeiras 8. Ele simplesmente subiu aqui as escadas, chegou até a metade, na verdade, viu? Chegou até a metade aqui, tirou a sandália, jogou a bomba e saiu correndo. E olha só o que aconteceu. Quando ele soltou a bomba... Minha amiga, abre aqui a porta aqui pra gente mostrar aqui como é que tá a situação. Quando soltou a bomba, essa porta aqui abriu, graças a Deus não quebrou, não teve nada, mas foi uma bomba conhecida como uma bomba treme-terra. Uma pessoa que chega, solta a bomba dentro da recepção de um motel e aí sai correndo. Tem funcionários aqui que falaram que na hora todo mundo ficou com medo, todo mundo saiu correndo, o prédio foi evacuado na hora, porque realmente foi uma situação assustador. Imagine isso aí acontecer às 10 horas da noite. Um silêncio já acontece normal. Quando está com silêncio, qualquer barulho amplia. Agora imagine aí uma bomba conhecida como treme-terra, você soltar numa recepção onde tem eco às 10 horas da noite, o barulho que não foi. Situação realmente muito complicada. Ei, repare, será que a ex do camarada estava lá? Hã? Será que ele estava retado? Tava com a ex... Será? Eu tô perguntando, viu? Aí foi lá e jogou a bomba. Cadê a imagem? Rapaz, o pessoal saiu correndo, viu? A ex ou o ex, né? É. Ninguém sabe. Só que ele acende aí, ó, e joga, então, a bomba. Dessa agonia, eu vou seguir para outra. Uma briga generalizada que foi registrada dentro do vagão do metrô, lá na estação Mussurunga. A confusão teria começado após um homem ofender verbalmente uma mulher. Um passageiro que presenciou a situação partiu para cima mesmo e a gente percebe aí as imagens, ó. Olha lá, isso é dentro da composição. Isso é dentro da composição. E aí foi murro para tudo que é lado, foi chute. Olha lá, e puxa a camisa. São dois. Você está acompanhando aí o de branco. O pessoal tenta ali intervir na situação. Calma, pô. Precisa disso não. O dia tá só começando.
E aí, a gente trouxe na edição de ontem aquela questão do camarada que ficou preso, né, entre a plataforma e a composição, e agora essa briga aí generalizada. Em nota, a CCR Metrô informou que um homem recebeu atendimento dos agentes de segurança após se envolver nessa briga, tá? E a gente percebe aí que a briga de fato foi uma briga generalizada dentro do transporte público. Aí tem idoso que fica assustado, né? Tem criança também, gente. Vamos esfriar a cabeça aí, né não? Vem comigo aqui, ó, minha Bahia. A gente falou ontem sobre a tarifa social destinada às famílias de baixa renda, né? Só para retificar aqui, a gratuidade passa a valer neste sábado, dia 5 de julho, tá certo? E quem será contemplado aí? As pessoas inscritas no cadastro único com consumo nas contas de energia de até 80 kWh. Antes da mudança, um cliente que consumia aí 80 kWh pagava cerca de R$ 30,73. Caso a conta de energia não esteja no nome da pessoa que se enquadra, né, nos critérios, basta então solicitar a inclusão da tarifa social nos canais de atendimento da Neoenergia. Informar, inclusive, aí os dados pessoais nesse momento, tá? Tanto seu quanto do imóvel. Aí você vai ter que colocar o CPF, um documento de identificação oficial com foto. Então a gente está trazendo aqui essa informação para você em relação à sua conta de luz, tá? Ó, tem novidade chegando na tela da sua Aratu SBT. Segunda-feira agora, às 8h45 da noite, estreia As Filhas da Senhora Garcia. Uma trama recheada de personagens interessantes, conflitos e reviravoltas. Segunda, 8h45 da noite. Você merece uma vida igual a essa, meu amor. Não pode desejar menos, tá bom? Ofélia quer mudar de vida. Com seu talento e sua beleza, você vai conseguir ter a vida de luxo que eu nunca pude te dar. E vê em Mar a chance de tornar realidade suas ambições. Tudo que ela faz é chorar porque tenta te fazer feliz. Mas Valéria não apoia os planos da mãe. Os Portilas são tudo o que ela quer que nós sejamos. Pois sabe que ela fará tudo para conseguir o que quer. Bem-vinda à sua nova casa, senhora Garcia. Segunda, 8h45 da noite, estreia. A mamãe é capaz de qualquer coisa. Não há uma pessoa melhor para esse trabalho do que As Filhas da Senhora Garcia. eu vou fazer parte desta casa. Ou eu não me chamo Ofélia Garcia. Nas noites do SBT. Ó, você não pode perder. A partir de segunda, às 8h45 da noite, aqui na telinha do 4.1, As Filhas da Senhora Garcia. Eu tenho certeza que, assim como outros clássicos mexicanos, essa novela aí vai te conquistar, viu, Zefinha? Então não perde. Agora presta atenção, porque a audiência do Aratu 24 horas não é só na capital baiana e também na região metropolitana. É no interior todinho. E aí por que eu estou falando disso? Porque tem uma cidade baiana que diversos jogadores, pelo menos 2, jogadores bons, são de lá. Assunto pra ele, Caio Leone, bom dia. Rapaz, até que fim, cara, tô te recebendo no Aratu 24 horas, chega. Bom dia, Alex, prazer estar contigo, prazer você de casa, um excelente 2 de julho para todos. Bom, vamos começar falando sobre o Bahia que se reapresentou e tem no mês de julho compromissos importantíssimos, entre eles o jogo da Copa do Nordeste no dia 9, na quarta-feira, que você terá transmissão aqui na TV Aratu, às 21h30, e o Ademir falou da importância justamente de ter esse período de miniférias para poder ficar um pouco mais tranquilo, para voltar ao mental, à parte física. Acompanhe. Eu avalio como uma pausa positiva, né, pro descanso, pela maratona de jogos que a gente teve nesse primeiro semestre, e que a gente tem esse tempo de preparação agora que a gente está tendo, para que o descanso deu essa renovada nas energias, né, físicas, mentais, para que a gente possa voltar bem para essa maratona de jogos que a gente vai ter, principalmente nesse início esse próximo mês aí, e fazer grandes jogos com triunfos e conquistando os objetivos que a gente tem aí nesses primeiros jogos.
Bom, exatamente, tá aí o Ademir. O Bahia tem pela frente Copa do Nordeste contra o Fortaleza. O Bahia tem jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Antes da pausa foi o 5º colocado, vencendo o Red Bull Bragantino, inclusive com muita contundência, né? Em Bragança Paulista, nunca tinha conseguido vencer, conseguiu quebrar mais esse tabu. E tem o América de Cali pela Copa Sul-Americana, pelos playoffs, já que o Bahia não conseguiu se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E esse cara que você viu tem um papel importante, o Ademir, joga pelo lado direito e voltou de lesão no jogo contra o Náutico, conseguiu ser um atleta que ajudou muito o Bahia. É um cara que tem qualidade no arranque, um cara muito bom quando o Bahia precisa contra-atacar. E assim, o Bahia hoje, pelos lados do campo, tem um equilíbrio muito maior do que na temporada de 2024. Se pegarmos, por exemplo, o lado esquerdo, que tem o Eric Pulga, que tem o Jean Lucas e tem também por ali o Luciano Juba, dos 70 gols marcados pelo Tricolor, 30 foram desses 3 jogadores que eu citei. E falando nesse momento mais forte da temporada, porque o bicho vai pegar, são muitos jogos a serem, inclusive, que o Bahia vai precisar jogar, é importante pensar no elenco. E a questão é a seguinte: Kaique até 2029. O jogador acertou a sua renovação de contrato, foi adquirido pelo Bahia, agora um contrato longo, foi comprado junto ao Manchester City. E assim, dos jogadores que têm fim de contrato em 2025, que vão cumprir contrato até 2025, Kaique é um dos jogadores que eu renovaria. É um jogador que, inclusive, tem muita qualidade, tem 4 gols e tem 2 assistências. E o interessante, desses 2 gols, a gente precisa citar 2 que foram importantíssimos. Final do Campeonato Baiano no Barradão, Alex. Gol do garoto Kaique, título para o Bahia de campeão baiano. Jogo contra o Palmeiras. O Kaique acaba entrando na segunda etapa e faz com que o Bahia vença no Allianz Parque, em São Paulo, onde não vencia há mais de 13 anos, conseguiu quebrar esse tabu. Além de 2 assistências importantes pela terceira fase da Copa do Brasil, onde conseguiu dar passe não só para o Michel Araújo, como também para o William José. Agora, claro, falando em renovações, é importante que o Bahia pense num zagueiro, porque o Canu está machucado, no volante, por conta do Eric, né, ter passado por um problema, né, físico. Então você precisa substituir esse jogador e pensar em um ponta também, já que o Eric Pulga tem 33 jogos, apesar de ser novo, você não pode ter um atleta, por exemplo, que ele tenha dificuldade para conseguir cumprir todos os jogos. A temporada, o calendário brasileiro, ele é irracional. Então não tem como jogar de 72 em 72 horas e não ter desgaste. Então o Bahia vai precisar mexer nessas posições nessa janela. E assim, Alex, falando sobre o Vitória. O Vitória tem uma questão que o torcedor precisa prestar atenção. O Vitória está classificado para as oitavas de final da Copa do Nordeste, vai enfrentar o Confiança e na chave do Vitória tem o Confiança. Se o Vitória passar, enfrenta o vencedor de CSA e Ferroviário. Só que tem o seguinte: o Vitória não pode mais inscrever jogadores. O prazo de inscrição acabou. Então, os jogadores que estão chegando, que o torcedor já tem conhecimento, tanto o Thiago Couto e o Rubem Rodrigues, que inclusive foi apresentado na Toca do Leão, não podem jogar. Você está vendo as imagens aí do Rubem Rodrigues, que veio do Oxford United, um jogador que inclusive passou também pelo Notts County, que é uma equipe da 2ª divisão inglesa. E na sua coletiva de apresentação ele disse o seguinte, Alex, que preferiu o futebol brasileiro do que a Europa, porque a Europa tem muita bola longa, é um jogo de mais força física, ele gosta de desafio. E assim, a conversa, tanto com o treinador Thiago Carpini, com o Gustavo Vieira, que é o diretor de futebol do Vitória, assumiu, né, o lugar de Manequim. A Manequim ainda continua também fazendo parte ali do staff. É um jogador que chega para ser um meio-campista, mas um meio-atacante. Por exemplo, o Wellington Rato foi contratado para ser esse cara, para dividir a responsabilidade com o Mateuzinho. Não conseguiu. O Wellington Rato fez apenas 2 gols e deu 5 assistências, mas num contexto de Campeonato Baiano. O único gol que o Wellington Rato fez no Campeonato Brasileiro da Série A foi contra o Flamengo, muito pouco. Então, esse jogador ele chega justamente para tentar dividir essa responsabilidade para que o Vitória consiga, né, voltar a dar o ar da graça, já que na pausa da temporada, em 23 jogos, o Vitória conseguiu apenas 4 resultados positivos. Então, é importante que o Vitória melhore. Agora sim, Super Mundial de Clubes. Quem traçou um roteiro pensando que os times europeus conseguiriam nadar de braçadas, eu, inclusive, fui um desses que me enganei totalmente. Na segunda-feira, o Al Hilal acabou
eliminando uma das equipes favoritaças, que é o Manchester City, com um gol de um cara de Itapetinga. E em Itapetinga tem um centroavante que o torcedor tricolor conhece bem, que é um cracaço de bola. Veja na reportagem. Itapetinga, cidade do boi gordo, conhecida como terra de pecuária na Bahia. Terra boa também para fazer goleador. De lá saiu o Charles, destaque do Bahia no título brasileiro de 1988. De lá também saiu Marcos Leonardo, do mundo da Copa do Mundo de clubes. Nenhum brasileiro fez mais gols que ele no mundo em 2025. São 20 redes balançadas no ano. Em pensar que poucos dias atrás, o ex-atacante do Santos passava por drama pessoal com a mãe. Minha mãe ficou 23 dias entubada e 60 dias na UTI. Graças a Deus, hoje ela está bem. Quando eu fiz esses 2 gols, eu lembrei logo dela, que ela pôde hoje assistir o jogo. Marcos Leonardo e os companheiros do Al Hilal na próxima sexta-feira. Bom, história lindíssima, história de superação. O jogo terminou, inclusive, na noite de ontem. E quem venceu? Real Madrid passou para as quartas de final, venceu a Juventus por 1-0. É isso, Alex. Caio, teu Instagram, quem quiser trocar uma ideia contigo? Caio.leone. Pronto, segue lá, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigado pelas informações, meu mano. Obrigado, meu amigo. Eu volto para lhe perturbar mais. Beleza. Gente, e ainda sobre 2 de julho, o presidente Lula participa pelo 4º ano consecutivo do cortejo das comemorações dos 202 anos da independência da Bahia, do Brasil, na Bahia, aqui em Salvador. Inclusive, ele veio para Salvador, né? Assunto para o nosso colunista político, o João Tran, que fala, então, sobre esse assunto. Bom dia, João. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Parabéns a todos os baianos. Hoje é dia 2 de julho, dia da nossa independência. E, principalmente, um dia bem tumultuado, bem quente na nossa política. Deixa eu contar para vocês. Os festejos, eles não são apenas momentos de descontração para a sociedade. Eles são também, ali nos bastidores, um momento muito quente na política. Eu não falo só do 2 de julho, não, que é ainda mais intensificado esse fator. Eu falo ali do São João, que foi logo atrás, e o 2 de julho vai repercutir alguns fatores dos festejos juninos também. Trazer aqui o exemplo, Jerônimo Rodrigues esteve justamente em Cruz das Almas, território principalmente relacionado à direita, à oposição, com Edinaldo, prefeito da cidade, e a Semineto esteve nessa mesma cidade durante o São João. Segundo o prefeito Edinaldo, nada é impossível sobre o caminhar dele em 2026. Fato é, tanto Jerônimo quanto a Semineto fizeram esse caminhar pensando em 2026 durante os festejos juninos. O mesmo acontece agora no 2 de julho. Jerônimo Rodrigues, inclusive, foi vaiado em alguns momentos durante o São João. Fica a expectativa agora de, no 2 de julho, ele recompor essa popularidade, passar bem nas ruas de Salvador, nas ruas do 2 de julho, onde acontece todo o cortejo, e acompanhado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao que tudo indica, vai estar com ele a partir das 9h30 da manhã, a partir do convento, justamente na Lapinha, seguindo o final do cortejo com o governador Jerônimo Rodrigues. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vive seu melhor momento de popularidade também. Caiu a sua popularidade, inclusive, segundo as pesquisas, no Nordeste. Ele agora participa pela 4ª vez do 2 de julho, um ambiente onde ele é bem recepcionado, foi assim importante durante o período eleitoral. 2 de julho foi um marco na sua pré-campanha e está sendo, a expectativa é essa, de também ser durante este ano que antecede as eleições. Ele tenta recompor a sua popularidade e vai fazer uma caminhada, não só aqui na Bahia, mas em outras regiões do Nordeste. O 2 de julho é só o início desse espaço. Agora, nem tudo vai ser flores, não. Já te digo logo, porque recebi informações de que alguns grupos de ambientalistas irão justamente pressionar
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na Bahia. Irão trazer cartazes contra o PL, que ficou conhecido como PL da devastação, que permite a flexibilização em regras de licenciamento. Então a expectativa é que ele venha, a expectativa petista é que ele consiga a alegria dos baianos, como normalmente tem sido no 2 de julho, mas já adianto que vai ter pressão justamente aqui em uma das suas principais bases também. No outro lado, a Semineto também chega aqui com o caminhar junto ao prefeito da cidade, Bruno Reis. Os professores estão em protesto contra o prefeito Bruno Reis, justamente em greve, em campanha salarial. Então pode ter expectativa de ter algum acirramento em dados momentos também. Mas ele é bem quisto aqui na capital baiana, falando de ACM Neto, falando de Bruno Reis, que foi reeleito. Enfim, tem sempre esse tom de enfrentamento. A gente vai, claro, acompanhar tudo isso e muito mais. Destacando, claro, que independente da parte política, o 2 de julho é nosso, é de todos os baianos, é seu também, Alex, que foi muito bem recepcionado por todos nós. Então, principalmente, um parabéns, um bom 2 de julho para todo mundo e viva a independência da Bahia. Valeu, João, pelas informações. Gente, eu vou para um rápido intervalo e na volta eu vou mostrar a você ela, Jojo Todinho, foi parar na delegacia. O que Jojo foi fazer na delegacia? Eu te conto já já na volta do intervalo. Sai daí não, pode já já. Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Muito bem, já de volta com o seu Aratu 24 horas. Cadê ele, meu amigo Galinho? Hã? Cadê o Galo? Voltei para falar do caso de Jojo Todinho. Entendi tudo. Ela tá num rolo aí com a vizinha, que é a Amanda Frois. Ganhou um novo capítulo, inclusive, essa história, viu, gente? A cantora esteve em uma delegacia lá no Rio de Janeiro, zona oeste da cidade, para prestar depoimento. Uma das acusações é que a artista enfrenta aí, né? Uma das acusações que ela enfrenta por parte da influenciadora é a de transfobia. Dizem que a indenização solicitada é de R$50 mil por danos morais, alegando ter sido, inclusive, alvo de xingamentos e ofensas aí. A influenciadora diz que Jojo ofendeu ela, né? Todinho teria chamado a vizinha de demônia, e outras acusações mais aí que eu nem me arrisco a falar aqui. Isso após a declaração da influenciadora de que disse que não faria questão de cumprimentar Jojo Todinho no condomínio. Repara, briga de vizinho, não é não? A vizinha disse que a funkeira abusou da liberdade de expressão e agiu com o intuito claro de humilhá-la e também ridicularizá-la. É o que dizem, então, os sites de fofoca. Você tá vendo, inclusive, aí o clipe da Jojo Todinho. Tem um sobe-sonzinho da Jojo? Cadê? Isso que tiro foi esse, né? Foi no início da carreira da Jojo. Hoje ela cursa direito, inclusive, diz que leva uma vida mais tranquila. Participou de reality show. A Jojo tá bonita, hein? Passou, inclusive, por bariátrica, já entrou em outras polêmicas com o ex-companheiro, em relação, inclusive, a um curso que ela queria vender, né? Sobre emagrecer, como emagrecer. Jojo Todinho queria fazer, e o pessoal na internet diz: ô Jojo, você não tem como falar não, porque você fez bariátrica, né? Vou fazer o seguinte. Estou encerrando nosso Aratu 24 horas. Obrigado pela sua audiência. Amanhã estou de volta às 6 horas e a gente encerra então nosso programa com ela, Jojo Todinho. Até mais. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Samba na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas. Que saudade de causa, que saudade de pita, que saudade de